160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vou usar esse ou o seu? Humilhou. Agora vamos à segunda parte, mas eu gostaria de abrir com uma oração essa parte, para que a gente possa se conectar ao sagrado, agradecidos à energia de Maria presente, a energia feminina. Então, Ave Maria, irmão. Bom, essa segunda parte, nós vamos falar um pouquinho de vários aspectos da ufologia. Lógico que são estudos que são feitos há 70 anos, desde que a ufologia moderna começou, né, neste processo. E tem estudos de muita gente que veio antes de nós, gente que está chegando agora no mundo da ufologia, estudos de muitos cientistas, principalmente na área científica, onde ela realmente iniciou dentro da ciência ortodoxa, mas nós percebemos que muitos aspectos da ufologia não são tridimensionais, não são mensuráveis. Nós não conseguimos ter acesso a muita informação, porque na verdade é um fenômeno multidimensional que acontece em outras dimensões, que muitos cientistas nem sequer ainda acreditam, né, nas multidimensões. Daí entramos então no aspecto da ufologia espiritualista e psíquica. Eu atuo como psicanalista
e como psicanalista eu faço um estudo disso através do maior material que nós temos, que são as pessoas que vivenciam esses fenômenos. A mente dos abduzidos, dos contatados, é que traz informação de grande valia para os estudiosos, para saber o que é que pode estar acontecendo, que fenômeno é esse que vem acontecendo de 100 anos para cá e que modificou demais em termos do que vinha acontecendo há centenas de anos antes disso. Por que é que no século XX esse fenômeno começou a ser considerado um fenômeno de massa? Então, meu estudo está mais ligado a isso, a parte espiritual, é óbvio, que tem a ver com o que a doutrina espírita me ensinou, e a parte psíquica, onde eu estudo através da hipnose. Eu sou hipnóloga e faço terapia com essas pessoas para observar se são pessoas que não estão, estão com problemas, se elas estão aí com qualquer tipo de anomalia dentro da saúde mental, ou não, se são de fato experiências diferentes que essas pessoas estão vivendo. Então, como cientista, tem muita coisa que a gente não pode simplesmente deixar para lá. São fenômenos que não é de um ou dois, são centenas. Comigo, centenas de pessoas me procuram, fora com outros estudiosos do mundo inteiro que eu acompanho. São milhares de pessoas que acompanham e vivenciam fenômenos diferentes. Como na doutrina espírita nós aprendemos muito sobre os fenômenos paranormais, sobre mediunidade, sobre outros mundos, processo reencarnatório, então nós conseguimos fazer links um pouco diferenciados dos cientistas ortodoxos, porque conhecemos outras coisas, outras realidades, que nos dá uma visão ampla do que pode ser este fenômeno. Então, lógico que a ufologia, na visão espiritual, podemos dizer que nós estamos aqui para evoluir e que esses seres, de certa forma, também se manifestam para auxiliar na evolução da humanidade. A doutrina hoje começa a estudar um pouco mais isso, e não é por nada simplesmente, mas por um grande fenômeno que está acontecendo. Muitos médiuns estão vendo seres diferentes em seus centros, estão atuando, têm energias diferentes. Quem é médium sabe perceber a diferença de um espírito que ainda está humano, desencarnado, porque são energias muito próximas da nossa, e de energias que são completamente diferentes à nossa e aquelas que nós estamos acostumados. São energias mais sutis, às vezes mais frias, tem alguma sintomatologia diferente do que vem sendo. Só que hoje a doutrina ainda fala de seres, mas seres em outros planetas. O que está se estudando é o fato deles estarem se manifestando agora aqui. Por que é? Qual é a intenção deles? Por que está mudando isso justamente agora? Então o estudo vem aí. Chico falou no Pinga Fogo de 71, não é? A Mônica já citou sobre os 50 anos que nós teríamos aqui para conseguir, de fato, não acabar com esse grande projeto, que é o projeto desse mundo de expiações e provas da raça humana que está vivenciando hoje. Ele falou de descobertas a partir da Lua, de construir uma cidade de vidro com pontos de apoio para ele, para outros planetas. Então Chico já tinha uma antevisão do que viria a acontecer de fato. Falou da água na Lua, que hoje já foi descoberto que existe. Já falou da Lua em Marte com bases e tudo mais. Então assim, Chico já estava percebendo essa presença aqui no planeta Terra, até com a própria experiência que já foi relatada, que ela teve e comentou com o Geraldinho Lemos sobre os seres. E isso vai nos dando pistas, pequenos links, pequenos fatos com pessoas de grande credibilidade já começam a trazer para nós conhecimentos. Algo diferente está acontecendo. O que será? Ele fala inclusive dos baixinhos olhudos, que são magníficos,
cerca de 1 metro, muito inteligentes, cabeça avantajada, olhos amendoados, mas falam também de uma bondade extraordinária e de proteger a civilização humana, assumindo um compromisso com Jesus, o que é muito interessante, o link que eles sempre fazem com Jesus, com essa energia crística, né, de nos guiar para o bem. Então ele fala: um dia, Geraldinho, que não vai longe, eles terão permissão do Cristo para se apresentarem a nós à luz do dia, trazendo-nos avanços tecnológicos, médicos e científicos nunca dantes imaginados. Então é disso que ele fala, de um momento em que nós teremos uma troca com esses seres, saindo da quarentena de não estarmos confederados, mas entrando para a confederação dos mundos, onde aí sim teremos uma troca de informações e nos beneficiaremos de muito conhecimento que eles têm. Para isso, é óbvio, nós precisamos sair dessa infância espiritual que nós temos, porque ainda muito conhecimento é uma arma muito poderosa e perigosa na nossa mão. Ainda fazemos mau uso de muita tecnologia, mas construindo esse mundo de regeneração, nós teremos menos riscos de ter conhecimentos muito avançados. Nós vamos saber utilizar melhor desse conhecimento. É isso que ele está comentando aqui, de 2019, da data limite e tudo mais. De fato, esses seres já estão querendo construir em nós uma condição de suspeitar, pelo menos, da presença deles. E existe toda uma estratégia psíquica que eu tenho notado neste processo. Por que eles não aparecem de repente em massa? Bom, primeiro, se um aparecesse aqui, aquela porta ia ser pouca, né? Pra gente sair de uma vez. Porque estamos até acostumados, e olha que nem ri com isso, com espíritos, né? Tem gente que é espírita e fala: olha, não quero saber de negócio de espírito, né? Porque isso me assusta. Então, o que dirá se for um ser muito diferente, não é? Tem seres que são de terceira dimensão, principalmente os zetas, os greys, eles são de terceira dimensão, então eles são tão físicos quanto nós. Mas tem muitos seres que nem são mais de terceira dimensão, são seres mais de quinta dimensão, que estão um pouco mais avançados em mundos de regeneração plena. E aí nós vamos até ver esses seres, muitas pessoas relatam que não sabem distinguir se é um mentor de luz, né, humano, ou se é um outro ser de outro planeta que está ali se manifestando, embora encarnado, mas com uma energia muito sutil e até com muita luz, né, que eles costumam ver, esses seres. Então eles se fazem presentes nesse instante aqui na Terra e estão vindo vagarosamente para que não assuste a própria raça humana, que ainda não tem nem crenças adequadas, né, para aceitar a presença deles aqui. Isso assustaria imensamente a todos, ia gerar um medo muito grande, porque nós não temos nem como combatê-los. Tamanha tecnologia que eles têm, se eles quisessem invadir o planeta ou coisas do gênero, que não é o caso, pelo menos, dos confederados. Então, o que a gente percebe, principalmente como estudiosa, eu percebo que eles já estão agindo aqui de várias formas. Na ufologia espiritualista, eles utilizam principalmente do grande meio de comunicação, que é a mediunidade. Daí eu perceber que eles têm muito interesse dentro da doutrina espírita, porque é uma das religiões, filosofia, ciência que mais pesquisa mediunidade. No mundo, acho que o Brasil é o maior país que estuda essa mediunidade, a mediunidade, porque é aberto a várias vertentes, não só espírita, mas espiritualista, que a mediunidade faz parte do processo, não é? Nós temos uma vasta bibliografia sobre mediunidade. Então, lógico que no meio espírita eles se encontram muito mais condições de conversar,
de trocar informações, de se manifestar. Porque nós estudamos mediunidade, não é? Quem aqui estuda mediunidade, levanta a mão. Grande maioria. E quem está na doutrina espírita é fatal. Se não estudar, né, acaba nem compreendendo esse intercâmbio entre os mundos. Então, através da mediunidade, eles se utilizam mesmo para se comunicar, para se fazer presentes. Muitos que não são espíritas nem espiritualistas não conhecem de mediunidade, mas já a têm, né, desenvolvida, mesmo que não queira. Tem gente que já nasce com uma mediunidade ostensiva. Eles sofrem muito com o processo da ufologia, do contato, porque eles são obrigados a ver, são obrigados a presenciar muitas experiências esquisitas, estranhas, de repente estar numa realidade aqui e de repente estar numa outra realidade completamente diferente, com seres muito estranhos, acontecendo fatos muito diferentes. Então eles sofrem bastante. Daí o conhecimento da mediunidade ser de extrema importância dentro do processo ufológico. E nós que temos um grupo de contatados na Casa do Consolador, a gente fala que o primeiro requisito básico para quem está nesse meio ufológico tem que conhecer mediunidade. Tem que não só conhecer, mas praticar para conseguir tirar proveito disso de uma forma lúcida, sem viajar na maionese, sem sofrer tanto, conseguindo discernir os eventos que são de uma coisa ou que são de outra, para que possa fazer disso uma informação útil, né? Porque para que acontecerem esses fenômenos se eu não faço nada com isso? Só me assusto e não o utilizo para o meu próprio bem. Aqui eu falo de um caso onde nós temos o primeiro relato no Brasil sobre uma cura com seres diferentes. Em 1958, Dr. Olavo Teixeira Pontes, um médico, que é um pesquisador também livre, recebeu uma carta do jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro, uma revista bem antiga daquela época, da senhora Anália Maria sobre a cura de câncer no estômago por seres de Marte. Então, esses seres, que são seres encarnados, estiveram presentes na casa dessa senhora, enquanto ela estava acamada, já à beira da morte, e eles sugeriram: nós temos um processo de cura, se você permitir, pediu e fez um tratamento. Então foi o primeiro relato que nós tivemos de seres que não fossem humanos desencarnados, que vieram até a Terra fisicamente e que fizeram um processo de cura. Então, de certa forma, ali eles já começaram a dizer que estavam presentes nos processos também para ajudar a humanidade. Hoje eles se manifestam muito nos centros, principalmente espíritas e espiritualistas, muitos com trabalhos de cura energética, também com canalizações, e muitos como guias, como por exemplo na Umbanda, bastante, porque ali são os guias que estão orientando as pessoas. E o papel deles não é trabalhar com ritual, eles não costumam trabalhar com rituais, não costumam trabalhar com materiais físicos necessariamente, só quando eles percebem que existe uma dependência da própria pessoa de algum símbolo, mas o negócio deles é orientar. São grandes psicólogos, eles são muito objetivos, não passam a mão na cabeça, costumam falar grandes verdades para que as pessoas despertem. Então nós notamos um interesse muito grande pela expansão da consciência, pelo despertar da consciência. Então eu percebo que esses são os maiores objetivos dos seres extraterrestres presentes nos centros espiritualistas. Eles não têm religião, como já foi dito, mas acreditam numa fonte criadora. Todos respeitam Jesus, chamado por eles de Sananda. Jesus é o grande orientador
e é Jesus quem dá toda essa liberdade de atuação. Com a permissão deles, eles estão aqui atuando em conjunto com os espíritos humanos da Terra. Então toda a egrégora trabalha lá em conjunto. Nós é que separamos tudo. Você é daqui, você não é daqui, você é de lá, você é assim, Nós somos separativistas. Eles não. Eles trabalham em conjunto ali dentro. Ciência e espiritualidade para eles caminham lado a lado, e eles trabalham junto com mentores desencarnados. A presença deles é para atuar na expansão da consciência, como eu falei, para buscar a cura no meio de nos ajudar a vencer a barreira, né, da dor, como forma de evolução, ensinando que não precisamos da dor para evoluir, que podemos evoluir sem precisar do sofrimento que ainda é o mundo de expiações que nós temos, né, mas que nós podemos aprender e não precisamos sentir dor para aprender. Então eles ensinam a expandir a consciência nisso, não costumam ter apenas um médium que seja dono, né? Não tem isso. Eles se manifestam em várias pessoas, né? Em vários médiums que estão disponíveis e que têm uma energia, sintonia com eles, e trabalham muito por sintonia vibratória. Então a Xeriana, por exemplo, comigo, ela trabalha muito me intuindo na área psíquica e na área musical. Com a Mônica já atua na parte de cura, né, na parte das cirurgias transdimensionais, que é a afinidade que elas têm, né, com o trabalho dos elementos da Terra, porque eles são terapeutas, os pleiadianos são terapeutas. E comigo já na área mental e musical. Para ela a arte tem uma extrema importância em ancorar determinadas vibrações. E o meu trabalho quando eu canto esse que é o grande intuito, é ancorar determinadas vibrações nos locais onde eu estou. Na Casa do Consolador, então, nós temos aí um trabalho que a gente chama de intervenções transdimensionais. São esses seres de quinta dimensão, são diversas origens, não temos apenas um, lá pelo menos são 3, com uma equipe grande de outras raças também. Isso é uma coisa muito interessante, eles costumam trabalhar sempre com várias raças simultâneas. Então nós temos a Pleiadiana, nós temos Insetoide, né, que é um que atua com a médium da casa. Temos também seres que são aquáticos, né, que a gente percebe que são seres da água, o que vem de um planeta onde a maior constituição é da água, e eles trabalham também em conjunto, isso com toda uma equipe de outras raças que atuam auxiliando no processo da transdimensional. A maneira como eles fazem a cirurgia transdimensional é um pouco diferente da nossa humana, como os mentores que temos na Casa do Consolador, o doutor Espanhol, o doutor Carlos e tantos outros, que atuam mais no órgão específico, na doença específica, no sistema específico. Isso é uma coisa humana. Já para os extraterrestres, eles não se incomodam muito com o tipo de doença, onde é a doença ou coisas do gênero. O que eles observam é o campo atômico da pessoa, onde esse campo atômico está paralisado, né? Onde os átomos ali estão lentos ou mais escuros, vamos dizer assim, é uma forma de interpretar. Eles atuam ali com uma bomba de energia, acelerando toda aquela região atômica de uma forma em cada átomo, e esse acelerar faz com que se regenere então aquela área que ele percebe mais lenta, que é uma área mais doente, e equilibra aquilo, né, aquela região, para que a pessoa possa ter um quantum de energia naquela região e aí sim promover uma expansão da consciência, um despertar dele. Eles costumam só trabalhar com
cirurgias, esses seres. Eles não atendem como os humanos fazem, os guias, às vezes os mentores de luz que atendem, conversam. Não, os extraterrestres não costumam ficar passando a mão na cabeça, vendo qual é o seu problema, se você tem problema com seu marido. Eles nunca entram num nível pessoal. Eles estão aqui com um objetivo acima dos nossos problemas pessoais. Eles querem promover uma expansão de consciência do mundo, do planeta. E para isso eles não vão ficar falando do seu problema, do seu marido, você não para de brigar com ele. Que ele não para de beber, o que ela é um problema, o que não sei o quê. Isso, eles não entram no mérito pessoal. Se existir alguém que diz isso, não está trabalhando com os seres confederados. Seres confederados estão preocupados em na evolução do planeta e não no seu problema. Então eles são sempre dirigidos para o objetivo deles, são super objetivos, não ficam conversando, não ficam discutindo, eles vêm, executam o trabalho, dizem, falam de alguma diretriz e pronto, vão embora. Eles alteram os parâmetros da doença e não necessariamente os órgãos físicos, como eu falei. Energizam por tempo suficiente para a pessoa conseguir mudar o comportamento. E o tempo todo eles alertam para essa mudança de comportamento, que é a única forma que a pessoa vai conseguir sustentar as energias naquele local que está perdendo aquela energia. Ela tem que mudar o comportamento que o corpo está avisando que está inadequado. Então eles sempre fazem o link do corpo com a mente, com o coração. Os seres que a gente percebe que atuam muito, arcturianos e antarianos, que estão trabalhando. Os arcturianos estão muito voltados para a saúde psíquica. Então, do contato que eu tive com o ser arcturiano, ele se interessava muito, ele falava muito sobre a mente, sobre a saúde da mente, sobre buscar caminhos de consciência, como fazer de uma maneira prática para que o autoconhecimento de fato aconteça, né? Porque a gente sabe, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser, não sei o que, mas como? Né? Como Paulo disse, eu faço o mal que eu não quero. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Então, entre o querer e o fazer, existe um gap muito grande, e é onde os arcturianos atuam muito, ensinando como fazer, né? E os pleiadianos, que são conhecidos como os curadores da galáxia. Então, cada um atuando na sua parte mais forte, mas todos eles com o mesmo objetivo. Na Casa do Consolador, essas foram umas fotos que eu não sei se vai dar para vocês verem por causa da claridade, mas umas fotos que aconteceram na sala de cirurgia, né? Onde estavam um grupo de médiuns, mais a Mônica atuando também. E ali quem foi o guarda noturno da casa foi chamado para que ele tirasse as fotos. E ele é evangélico, ele até estava com medo de tirar as fotos, né? Ela falou, não, sai fotografando. Ele nem sabia porque ele estava fotografando. E enfim, pensou que você vê um espírito, coisa do gênero, né? Então, aqui a sala estava vazia ainda para começar o trabalho, e já começou a ter, a sala ela só tem luzes verdes. Aqui, vocês não veem luz verde? Uma luzinha verde pequena nos 4 cantos da sala, e de repente nós começamos a ver um movimento muito grande de energia se formando, um pouquinho antes da cirurgia. Aqui já estão os médiuns, né? Nós percebemos a mudança das luzes ali em cima, onde tinha sido tirada a foto, e aqui a Mônica, no trabalho da transdimensional, os médiuns sustentando e raios que foram aparecendo e se conectando, né, durante o trabalho. Nesse processo todo, a gente percebe assim, eles não têm uma energia de incorporação. Essa é uma diferença, porque eles são seres encarnados, eles não trabalham como um espírito desencarnado.
mas eles fazem o que a gente chama de acoplamento. Eles se utilizam através da mediunidade, se utilizam da mente da pessoa ou da parte do corpo que ela vai usar, por exemplo, as mãos na transdimensional, e é dessa forma então que ela executa as suas tarefas. Bom, na ufologia psíquica, nós temos um processo de abdução ou de contato. Qual é a diferença? Nós percebemos uma diferença básica. Normalmente um abduzido, ele é levado para a nave, não só fisicamente, mas por projeção astral do seu perispírito. Então, quando a pessoa sai do corpo na hora de dormir, por exemplo, é um momento em que ela costuma ir para a nave. Mas muitos processos físicos são feitos com essas pessoas abduzidas. Eu estou falando dos casos que nós atendemos no mundo inteiro. As características principais são pessoas que passam por exames físicos, às vezes são introduzidos chips, não só no corpo astral, mas também no corpo físico. Nós temos diversas pessoas em que foram tirados chips dessas pessoas e eles têm diversas formações. Depois tem ali uma palestra que fala melhor sobre isso, para que vocês entendam o que a ciência hoje já tem encontrado. E eles passam por toda uma série de exames, não só físicos, para perceber o corpo, não só retiradas de óvulos ou de espermas, coisas que são utilizadas para uma reprodução. A gente tem percebido isso, que eles têm um interesse na reprodução muito grande, um interesse genético na reprodução. Nós vimos muitas mulheres, 70% das abduções são de mulheres, do que a gente tem visto em pesquisas, né? Algumas pesquisas que foram feitas no mundo todo. A principal delas foi em 1990, a pesquisa Hopper, que deduziu muita coisa importante para nós. Então, 70% mulheres são abduzidas e muitas, uma grande maioria delas, falam de processos ginecológicos e reprodutores. Então, tem interesse no útero, tem interesse no ovário, tem interesses reprodutivos. Para nós, isso é uma coisa estranhíssima. Você fala, meu Deus, eu estou num campo minado. E realmente, nós cientistas estamos num campo minado, porque a gente tem que assistir isso, tem que vivenciar isso com essas pessoas, meio que desacreditando, meio que acreditando, porque é um processo psíquico, é um processo difícil de discernir, muito delicado, e que se o cientista não tiver uma visão também espiritual do processo, multidimensional, ele vai reduzir isso a uma loucura e vai dar tarja preta para essa pessoa, né? Que aconteceu com muitos casos que foram passar no psiquiatra, porque desenvolveram síndrome do pânico, desenvolveram depressão, porque não sabiam o que estava acontecendo. É um processo não muito simples, um pouco traumático para as pessoas, mas o conhecimento, tanto isso eu estava falando da abdução, né? Passam por esses processos. Agora, a diferença do contato, para eu não me perder. O contatado, eu imagino que seja mais ou menos como o meu processo. Eu não lembro de nenhum processo de abdução, de recolhimento de material, de exames, mas sim de muito contato mediúnico, onde eles manifestam sabedorias, conheceres, onde eles se interessam não para ficar me levando para a nave, né? Eles se interessam pelo meu trabalho aqui na Terra. O contatado, então, ele está muito responsável em estudar o fenômeno e passar esse conhecimento adiante. Mas não só. O contatado também tem uma grande responsabilidade de preparar propostas novas para um mundo novo também. Eles se interessam por pessoas que estão em determinadas áreas, como eu falei comigo, pela saúde mental,
e também pela música. Então, propostas novas de música. Como é que eu posso fazer esse processo? Como que a música pode servir para ancorar energia, a energia crística no planeta, que é muito necessária nesse momento do planeta? Como é que eu posso, através da saúde mental, olhar para um médium e começar a tratá-lo como tal? Porque hoje os psicólogos não fazem isso. Os psicólogos são proibidos de falar de espiritualidade, de mediunidade, de fenômenos desse gênero. E como é que eu posso então promover isso para fazer com que essas pessoas não tomem tarja preta, mas que sim evoluam dentro do seu processo mediúnico, evoluam como seres que trazem propostas novas para o planeta? E o autoconhecimento, lógico, que é vital, né? Porque eu percebo que a maior parte desses contatados abduzidos que não conhecem sobre a mediunidade precisam urgentemente, como eu já disse, conhecer, né? Não só do autoconhecimento, mas da mediunidade em si, para que ele entenda que ele não está ficando doido, para que ele entenda que ele está simplesmente vivendo um processo novo, um fenômeno novo na humanidade. E conhecer a si mesmo, para entender que o que ele está recebendo são informações de outras consciências, para que ele possa fazer bom uso disso. Isso é vital para quem está na ufologia. Então, o abduzido contatado, né? Assim como o médium, quando ele está em desequilíbrio, ele pode sofrer as consequências desse estado de desequilíbrio, porque nós sabemos o que significa um médium desequilibrado. Nós sabemos. Se ele tem uma pequena depressão, uma tendência à depressão, a mediunidade, se ele estiver em desequilíbrio, pode triplicar essa depressão. Nós sabemos disso. Por quê? Porque ele vai, pela afinidade, trazer depressivos para perto de si, fazer leituras dessas consciências sem saber o que está fazendo, e, de repente, o que era deste tamanho fica deste tamanho. Então, é muito importante essa responsabilidade sobre o processo mediúnico. Porque o fenômeno mediúnico é superlativo. Ele não gera nenhum problema, mas ele amplia questões mal resolvidas, né? Neste caso especificamente. Quando falamos em ufologia, e quando eu falo em psicanálise, eu não posso deixar de citar um dos mestres, Jung. Em 1958, Jung ficou estudando por 9 anos o fenômeno ufológico. Vocês sabiam disso? Ninguém sabe quase, né? Os estudos psicanalistas vão deixando esse estudo meio que de lado, né? Mas não poderia deixar de lado, entendendo como é que funciona o processo. De 1947, quando a ufologia foi instituída, a ufologia moderna, logo após a Segunda Guerra, houve um aumento, um estouro de avistamentos de full fighters, né, de luzes e etc, etc. E Jung ficou curioso, como uma pessoa muito avançada, né, trabalhando com transpessoal, com sincronicidade, trabalhando com coisas que estavam muito além da matéria. Ele falou, alguma coisa está acontecendo, um novo fenômeno está acontecendo na humanidade. Pode até ser gente tudo doida? Pode, mas faz parte do meu trabalho perceber que fenômeno é esse. Então ele ficou por 9 anos estudando e escreveu um livro que se chama Um Mito Moderno. E ali então ele relata as experiências de muita gente que avistou e que disse que foi levado por naves e tudo mais. E é um livro muito interessante porque ele não desacredita do evento. Por que ele chamou um mito? O que é um mito para nós? Não é um referencial? Um mito para vocês é algo irreal? Se eu falar para vocês, Pelé é um mito? Não é um mito? Vivo? Real? Um mito que mostrou a destreza do músculo, do controle do corpo, enfim, de uma bola que parecia que estava grudada no pé dele, a bola, né? Que ele
conseguia, não escapava do pé dele de jeito nenhum. Quer dizer, ele é um mito dentro da área dele. E isso significa mito. São referenciais novos que não são irreais, mas que são factíveis, como referências de um novo processo, de novas técnicas, de novas realidades que se abrem para o mundo. E quando ele falou do mito, ele estava falando do disco voador, um novo mito, não é um disco que eles falavam, que era um disco antigamente, todo mundo falava, veio um disco, parecia um prato voando. E ele falou do arquétipo. Quem sabe aqui da psicanálise sabe do que é o arquétipo do inconsciente coletivo. O disco, que é algo circular, ele já começou a trabalhar ali como um grande arquétipo do todo, porque o círculo significa o todo, a integração, a totalidade. Como ele fala do self, né? Que para alcançarmos o self temos que integrar todas as nossas facetas que estão ainda desassociadas dentro de nós. Da mesma forma, o disco representa essa integração, mas agora uma integração cósmica, como seres universais, como seres cósmicos. E se transformou num mito, porque são referências novas de estilos de vida, estilo social de vida. Bom, por que depois da Segunda Grande Guerra? Pergunto eu. Na bomba atômica, na Guerra Mundial, nós criamos a coisa mais negativa que o ser humano poderia ter feito sobre a Terra. Milhões e milhões e milhões de pessoas foram mortas, como nunca. Uma quantidade gigantesca, com dezenas de países participando dessa guerra. Foi a coisa mais horrenda, que se encerrou com 2 bombas atômicas. Isso foi um grande fracasso da raça humana, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O grande fracasso do projeto humano, quando deveríamos estar no século XX para construir um mundo de fato à luz da ciência e da religião, construir um mundo adequado, com as portas de uma nova era, nós construímos uma guerra que foi simplesmente negra. Imagine o que isso causou na humanidade naquela época. Imagine a sensação de desesperança, de tristeza profunda, de ter que reconstruir um mundo, de gente que perdeu a família inteira. E não foi 1 ou 2, foram milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então, eu acredito que nessa época a humanidade estava numa depressão imensa, com muito medo de loucos como Hitler, ou como qualquer um que aperta um botão e explode uma bomba, naquele porte da bomba atômica. Imagina só como a humanidade vivenciava aquela época de desesperança. E Jung fala então que aí um mito aparece, uma nova proposta de um mundo mais justo, mais igualitário, onde nós estamos nas mãos de pessoas mais responsáveis, onde buscamos caminhos novos de vida, porque aqueles antigos já viram que era falido, que não deu certo, novas maneiras de poder, né? E dessa forma, então, os discos voadores apareceram. Vocês acham que eles já não apareciam antes? Ou fomos nós que abrimos os nossos olhos para ver? Já existia, mas nós abrimos os nossos olhos porque estávamos prontos para uma nova proposta. Estávamos prontos para uma nova humanidade. Segundo Jung, e eu acredito muito nisso, na lei da sincronicidade, eu só consigo ver quando eu desejo aquilo, quando eu estou pronto para aquilo.
E eu só enxergo nessa hora. Antes eu não enxergava. Não é assim? Quando a gente fala, eu vou comprar um carro X, esse carro não existe. Quando você começa a pôr esse carro na cabeça, você olha e fala, nossa, olha lá, passou um, passou dois, passou três. Vocês já viveram isso? Antes você não via aquele carro. Quando você decidiu comprá-lo, parece que todo mundo tinha aquele carro. Não, mas como eu não via isso antes? Porque ainda não estava na sua sincronia. Então enxergamos aquilo que estamos sincronizados. E Jung falou justamente disso. Nós estamos preparados para uma humanidade nova. E estamos construindo desde a Segunda Guerra Mundial. E por isso abrimos os nossos olhos para ver fenômenos que já aconteciam, mas que não conseguíamos enxergar. Hoje enxergamos a presença deles, porque estamos prontos para entrar na comunidade cósmica. Entendemos melhor. Basta ver o filho de vocês, os netos de vocês, eles falam de ET com medo? Você, por um acaso, eles perguntam, será que existe? Não, eles falam, existe sim. Vó, se liga. Eles já estão com um arquétipo no seu inconsciente da comunidade cósmica. Eles já vêm com essa programação dentro deles. Nós é que estamos mais velhos, é que precisamos ir estudar a respeito, ver se é que é mesmo, né? Mas eles já estão vindo prontos. Isso é a sincronicidade. E Jung então fala, contatados e abduzidos são pioneiros em certas experiências que trarão para a humanidade uma nova e mais abrangente visão da realidade. Ele disse isso em 1958. Por isso que esse material é de extrema importância para mim especificamente. E hoje, depois de uma certa guerra, né, com a turma da ufologia científica, eles entendem que de fato a hipnose e a psicanálise, a psicologia podem ajudar muito a desvendar o que de fato está acontecendo, né, com esses abduzidos. Muito bem. O sequestro, que a gente chama de abduções, né? Que a gente percebe que a finalidade deles é de estudo, de estudar mesmo a labilidade humana, estudar como é que é o comportamento, como é que são as emoções, como é que eles param esse nosso processo de autoproteção. Modificações genéticas, que a gente percebe que tem mesmo, que eles estão, de certa forma, fazendo um processo que nós já vivenciamos lá na época do Homo sapiens, do elo perdido. Já houve uma modificação genética ali. Me parece que agora está tendo o mesmo movimento de modificação genética, no sentido de criar um corpo que possa abarcar espíritos mais evoluídos. É isso que eu tenho notado. Porque tem crianças que vêm com 2 anos de idade regendo orquestra. Você já viu isso? Você fala, meu Deus, como é que um cérebro que ainda não está nem formado direitinho, ainda não terminou sua formação, consegue ter tamanho conhecimento? Crianças que tocam sem precisar nunca ter estudado, né? Isso eu estou falando só no campo da música, mas tem no campo da ciência. Kriti Asbal, que é um indiano que com 14 anos se formou em medicina em Harvard. Quer dizer, ele já se formou e falou, eu sei a cura do câncer. E não é com sintético, é de forma natural. Então, tem seres que estão vindo com um conhecimento gigantesco para a evolução do planeta. Só que eles precisam ter também um corpo que abarque esses espíritos que conseguem manifestar esse tamanho de inteligência. Vocês sabem que, segundo a ciência, 10% do nosso DNA é ativo, 90% é inativado, não sabe? É o que chamam de lixo. Para mim, muito simples, se esses engenheiros genéticos conseguirem ativar esses DNAs inativos, é todo o potencial humano que nós precisamos para usar 100% do nosso cérebro.
Então, acredito que, nesse sentido, eles estão usando da nossa própria genética, porém, ativando campos que ainda não foram ativados. Por quê? Porque ainda nem preparados estamos, como eu já comentei, para ter tanto conhecimento. Mas os seres que estão vindo e vão ajudar a abrir as picadas nesse novo mundo de regeneração, para que daqui 100, 150 anos ele se instaure de fato no planeta, nós precisamos desses seres que vêm abrindo caminhos novos, para que a gente possa de fato instalar uma política mais justa, um social mais justo, uma distribuição de renda mais justa, enfim, que a gente possa ter mais saúde, né, na nossa vida social. Entendemos também que nessa abdução eles fazem um intercâmbio de conhecimentos, porque eles também aprendem com a gente, não pensem que eles não aprendem. Eles gostam muito do nosso carinho, do nosso pegar, embora isso não seja uma coisa deles, mas essa emoção mais à flor da pele também tem coisas muito positivas, que eu percebo que eles aprendem com a gente, eles já são mais frios, né? mais afastados. E também tem uma coisa, a lei da afinidade. Todo mundo fala, mas por que eu fui abduzido? Porque justo eu, né? Tem gente que amaldiçoa o que está acontecendo com ela. Muitos abduzidos chegam para mim e falam assim, eu não quero mais que isso aconteça, eu não permito, eu não quero, eu odeio isso acontecer comigo. Aí eu falo assim, você conhece um pouquinho de lei de afinidade? Ou seja, alguém aqui é vítima de alguma coisa? Quem é espírita sabe, não somos vítimas de nada. Somos responsáveis pela vibração que temos. Lei da afinidade. Eu atraio para mim exatamente aquilo que eu vibro. Dentro da abdução, o processo é o mesmo que eu tenho notado. Não adianta a pessoa não querer. Ela precisa se melhorar se ela quiser mudar esse processo. Ela precisa mudar a sua vibração, a sua afinidade. E você vê que a pessoa já chega cheia de ódio dentro dela. O que é que você vai atrair sendo uma pessoa que odeia? É coisa boa? Não que necessariamente seja um processo de abdução negativo, tá? O que eu acredito é assim: quando você leva uma criança mais assustada para tomar uma vacina, o que acontece? Hã? Vocês dormiram? Hello? Escândalo. Mas está fazendo alguma coisa ruim com ela? Não. Mas ela entende? Não. Porque ela tem um medo comandando. Se você leva um cachorro no veterinário, o que acontece? Ele treme inteiro, né? Faz até as necessidades dele ali mesmo. Tamanho horror. É coisa ruim? Não. Então, para o ser humano, vale a mesma lei. Às vezes ele está vivenciando um processo, mas porque ele é ignorante de muitos processos, e o medo que toma conta e a ignorância faz com que ele ache que aquilo é a coisa mais horrível do mundo. E de repente não é. De repente é um processo positivo. Eu conheci um evangélico. Ele foi abduzido junto com uma pessoa que era espírita. Eles estavam voltando da escola, né? Eles davam aula numa escola à noite. E os dois tiveram um problema de lapso de tempo, que é um dos efeitos, né, da abdução. O relógio dos dois parou exatamente na mesma hora, na hora que eles avistaram uma nave, que é quando começa um processo de abdução. O que aconteceu? Um foi procurar informação. O evangélico falou para o pastor falou que aquilo era coisa do demo, que era o demônio, que ele tinha que se afastar daquilo. Quando você vai tratar uma pessoa dessa, ele negou absolutamente porque ele tinha tido contato com o demônio. Isso provocou na pessoa uma síndrome do pânico. A pessoa entrou num processo horrível. Por quê? Porque ela não aceitou estudar com a mente aberta. Então, quanto mais a gente resiste quando coisas novas aparecem na nossa vida, mais a gente vai sofrer durante o processo. É isso que, como psicanalista, eu entendo.
Então, se formos humildes o suficiente para aceitarmos que fenômenos estão acontecendo e me abrir para conhecer, aí sim eu começo a aproveitar deste processo de forma positiva. Também entendemos que é multi-encarnacional, ou seja, não acontece numa única encarnação. Normalmente uma pessoa contatada e abduzida, ela vem em encarnações neste processo, que não é de hoje. Hoje é mais maciço, né? Porque nunca teve também 8 bilhões de almas encarnadas na Terra. Hoje é a primeira vez que a Terra comporta tantos seres encarnados, né? Então isso vem, eles se interessam também por herança familiar, ou seja, se você é um abduzido, seu filho também provavelmente será um contatado abduzido, o filho do seu filho também, o filho do filho do filho também. Eles têm um interesse pela árvore genealógica. De alguma sorte, acredito que eles se interessem em aprimorar geneticamente, e eu percebo que eles têm um interesse muito grande pelos pequeninos que vieram de 2000 para cá. Porque de certa forma já vem de gerações passando no processo de abdução, e os pequeninos para eles são de grande importância para criar um novo mundo e uma nova raça humana. E você vê que isso está muito alinhado com o mundo de regeneração. Percebem isso? A doutrina espírita fala, eles estão trabalhando em conjunto para que esse mundo de regeneração aconteça na Terra, porque eles também se sentem muito responsáveis pelos destinos dos humanos que estão aqui, porque eles dizem que lá atrás eles também iludiram muito essa raça e subjugaram muito essa raça como deuses no planeta. Se colocaram no papel de Deus e alienaram muito da raça humana. Então hoje eles se sentem muito responsáveis em resgatar toda essa raça aqui para um novo estágio. A gente percebe então que as abduções 90% são extrafísicas, ou seja, em perispírito. A gente chama de perispírito porque ainda é um nome que a gente conhece, não tem um nome mais adequado na ufologia para isso, né? A gente coloca como espírita, mas é o corpo astral que sai. E 10% apenas são abduções físicas, onde o corpo é levado e as pessoas trazem algumas marcas no seu corpo relacionadas a isso. A maior parte deles são greys que fazem abdução, porque são tridimensionais, principalmente a abdução física, e são eles muito responsáveis pela engenharia genética, acompanhados de seres adâmicos e de répteis e de insetoides. Percebemos que os insetoides estão mais por trás deste comando, como se fossem as mentes pensantes neste processo. E hierarquicamente estão mais no alto, comandando todo o processo de abdução e de contato, né? Então, pois ali no insetoide, os greys que estão responsáveis e os humanoides, que são seres adâmicos como nós. Normalmente são loiros de olhos azuis, que são os mais encontrados dentro das naves, são esses seres humanoides, né? Bom, uma ponte entre ufologia e espiritismo, isso é uma revista UFO, uma das revistas que fala justamente dessa ponte entre a ufologia e o espírito produzindo na nossa mente, e que Kardec falou lá atrás no livro dos Espíritos, assim como outros tantos também falaram disso, né? De fato existe, porque eles trabalham em conjunto, eles não têm nenhum preconceito como nós temos. Tanto médiums contatados e abduzidos como espíritos da órbita terrestre, como extraterrestres encarnados, eles trabalham juntos, como todos sendo um, no mesmo projeto dirigido por Jesus, que eles chamam de Sananda, que eles chamam da família do universo com um único Criador, muitas formas, conforme isso no Espírito da Verdade.
Mas uma coisa é certa: para todo abduzido e contatado, instala-se um processo de evolução e de integração. Depois que um abduzido conhece seu processo e às vezes passa comigo por várias hipnoses, uma seguida, assim, durante um tempo, uma seguida da outra, ele acaba vendo naquilo um processo evolutivo. Se você fala para ele: olha, me diga aqui, se você pudesse hoje escolher nunca ter passado por isso, você negaria tudo que você viveu e aprendeu? E 100% dos casos dizem: não. Foi muito importante para mim vivenciar isso, porque eu cresci demais. Então se instala esse processo evolutivo, porque a pessoa nunca mais vai voltar a ser a mesma. Ela muda a si mesma, ela muda o meio em que ela está, ela muda o mundo. E uma coisa muito importante nas pesquisas: o abduzido e contatado tem características psíquicas que são muito importantes e relevantes no estudo. São pessoas líderes, costumam ser pessoas formadoras de opinião. Não é interessante? Uma pessoa formadora de opinião, ela não vai dar a cara a tapa por algo que ela considera mentiroso. Ela vai acreditar muito naquilo que ela vai estar dizendo, porque ela mexe com a opinião dos outros, ela forma outras opiniões, ela é uma multiplicadora de ideias. Dessa forma, são pessoas que vivem um processo intenso, profundo, como se fosse uma iniciação. Vocês sabem o que é iniciação? Um processo de iniciação, quando a pessoa expande a sua consciência, sai do nível da consciência diária do ser humano, entra num nível mais elevado, e ali ela consegue ver tudo de forma ampla, diferente, com realidades muito maiores do que a que nós vivenciamos no dia a dia. E Alice Bailey falou em 1947 também sobre a fraternidade branca dos mestres ascensos. Ela disse: os mestres ascensos dizem que tem um plano para a humanidade, um plano de iniciação em massa, onde todos os seres comuns, e não apenas os preparados e especiais, serão iniciados num processo de expansão da consciência. Vejam que nós estamos sendo iniciados, os abduzidos e os contatados, está certo que é na porrada, mas são iniciados também num processo de expansão da consciência, trazendo novos conhecimentos para a humanidade, novas propostas. Gente, eu atendo jovens, muitos jovens, e o que eu vejo hoje é uma juventude que está querendo apagar a chamatrina. Isso é assustador, porque na hora que nós devemos acender a chamatrina para que a humanidade nova venha, parece que existe um encolhimento. E quando você estuda esses jovens a fundo, você vê que eles têm propostas novas, eles não se adequam ao sistema educacional, eles não se adequam a uma empresa, a ser funcionário, a trazer riquezas para um e pobreza para milhares. Eles não se adequam porque eles têm visões completamente novas do que é a sociedade. Muitos deles não visam dinheiro, eles visam a felicidade, o bem-estar. Se você for olhar a fundo, os jovens que nós chamamos de depressivos, preguiçosos, que não vão bem na escola, que não se adaptam a uma empresa, você vai olhar a fundo, você vê ali que ele sabe que o mundo tinha que ser outro. Ele conhece um mundo diferente, mas ele vem aqui e fica assustado de ver que ele é obrigado a se adequar ao mundo injusto, reduzido e medíocre. Então, como grande estudiosa, porque eu estudo afinco com muita vontade sobre a mente e o espírito,
Eu percebo que nós, adultos, temos responsabilidades com a juventude. Nós estamos matando a nossa juventude com drogas. Estamos matando os hiperativos com, como chama? Ritalina. Nós estamos matando a criatividade. Estamos matando novas propostas que esses jovens, essas crianças trazem para o mundo novo. Porque nós não sabemos ouvir. Nós não aceitamos o diferente. Estamos quadradinhos, adequados demais. E quem me ensinou isso foi minha filha. Minha filha não se adequa. Ela tem que se adequar na marra, mas a alma dela é livre. Ela tem propostas muito mais bonitas do que as minhas. E nós precisamos aprender a lidar com esses jovens, porque eles estão trazendo esse conhecimento de lá, de outras vivências, de outros planetas que eles estão trazendo. E são eles que vão ter que construir um mundo novo, porque eu não vou estar aqui daqui a pouco. São eles que vão construir. E nós precisamos abrir a nossa mente para que eles tenham acesso a coisas novas, a liberdade de trazer propostas novas. Eu conheço muito jovem que trabalha com: olha, isso aqui é de todos nós, não é de ninguém, mas é de todos. Todos podem usufruir. Quantas propostas não vemos isso, né, Mônica? Bolhas de propostas sociais novas que estão acontecendo aqui, ali, lá, colar. Nós temos que dar força para essas novas propostas sociais, porque são elas que vão construir um mundo novo. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Bem, nós estamos com o horário um pouquinho apertado, né? Vamos permitir 2 perguntas. Os 2 que levantam a mão primeiro. Tá. Esse é esperto. Fique tu pra cá, hein? Leve tu, tá bom? E a Mônica e a Margarete vão conversar com vocês. Pode falar. Então, eu gostaria de dizer que vocês duas deram uma nova cabeça hoje. E eu gostaria que vocês me indicassem um livro para me iniciar e tentar entender isso. Eu não quero parar por aqui. E eu queria fazer uma pergunta sobre o abduzido. Ele tem necessidade de fazer tratamento com todos que acontecer esse tipo de coisa? Não, na verdade não é tratamento em si, mas quem aqui vivencia processos como extraterrestres, levanta a mão. Tá aí. Como é um processo absolutamente novo, é assustador. Então, nós espíritas conhecemos espíritos, mas não temos esse intercâmbio tão grande com seres muito diferentes. Dessa forma, nós montamos o grupo lá para poder ajudar, informar pessoas, discutir a respeito, perceber novos fenômenos, e nós percebemos que tem fenômenos interessantes mudando, para que a gente possa trocar informações e não ficar falando sozinho. Se você for falar isso com a sua mãe, o que vai acontecer? Fala: filho, você está doido? Acho melhor você fazer uma desobsessão, né? Ou acho melhor, entendeu? Assim, você não tem com quem conversar, porque são fenômenos muito estranhos. Você vem com flashes na sua cabeça, com vivências esquisitas. Às vezes você está numa caverna, às vezes você está numa nave, às vezes você está num outro planeta, e é muito estranho. Então, não que necessariamente eles precisem, mas por ser diferente, eles costumam buscar informações para poder clarear a mente. Você pode ler o livro Projeto Contato, que é didático de ufologia, tá? Eu vou para você como abduzida. Eu não precisei de psicanálise para ficar normal, ninguém é normal. Mas que me ajudou muito a tratar com ela, ajudou porque o abduzido fica numa situação de isolamento e solidão muito grande. Você não tem com quem conversar. Então não é obrigatório, mas ajuda, né? Só que com a doutrina espírita, né? Que é um norte.
Então, eu cresci dentro do espiritismo, ajudou bastante, mas tem muitas pessoas que estão bastante desequilibradas. Pode perguntar, eu só nessa ampliação de conhecimentos para todos nós estamos vindo de várias cidades, várias culturas, né? Queria dizer também que você perguntou se alguém estava em processo de contato com extraterrestres, né? Não precisa nem ter contato com extraterrestres para você estar se sentindo pequeno, amassado e tolhido dentro desse universo que nós mesmos estamos construindo, né? Basta abrir a mente e ler um pouquinho que a gente já vai estar ficando apertado. E com relação à pergunta, uma curiosidade material em relação ao plano da Xeniana, como é que é o processo fabril, a construção de vidros, paredes, comida? Então, comida eles comem prana, no planeta dela. Aqui, na nave, eles se alimentam de alimentos sintéticos. Mas sintéticos vindos de raiz de planta, porque para eles o comer a planta não diz respeito, porque a planta se produz, né? A única coisa que eles fazem é eles têm um contato mental com a planta, agradecendo a doação dela e procurando acalmá-la, porque ela não vai ser eliminada. É uma continuidade, querem cortar cabelo. Ela falou para mim, mas quando você corta o seu cabelo, você sente dor? Eu falei, não, a planta também não. Porque ela precisa compreender que não está cessando a vida dela. Então eles comem alimentos sintéticos derivados de planta. Eles têm um material de construção no planeta dela que é baseado no minério mais abundante lá, que ela falou que é similar ao nosso granito. Mas é um granito que eles expõem a lasers, a polimento com laser, que ele fica transparente, formando as janelas, né, os grandes espaços. São muito vazados, os espaços são vazados. As estruturas são leves, eles não precisam, que a gravidade do planeta dela não é tão forte quanto a nossa. Não tem furacão, não tem essas intempéries naturais que o nosso tem terremoto, os planetas deles de regeneração já não tem essas coisas. São planetas mais assentados, né? Então você não precisa ter estruturas tão sólidas, nem que sejam tão bem estruturadas em termos de fazer um radier, alguma coisa assim, para não cair. É mais em harmonia com o planeta. Em lugares que tem cavernas, eles moram dentro das cavernas. Eles constroem as casas dentro de cavernas mesmo, tá? E tem algumas casas que eles moram embaixo do mar, isso vai do gosto, né? Nós temos mais uma pergunta só aqui atrás, por causa do nosso tempo. Bom dia. Eu tenho me envolvido nos últimos meses com os jovens lá em São José dos Campos e imagino que em Jacareí até seja uma coisa mais aguda, porque nos últimos 3, 5 anos a situação vem pegando muito com eles, né? Tanto a violência sobre eles, quanto a violência deles próprios como uma resposta a tudo isso, né? E vocês têm contatos não, vocês têm experiências próprias de trabalhar isso com o jovem, de como que a gente vai conseguir num espaço de tempo tão curto fazer essa mudança tão necessária, né? Porque se a mudança não acontecer, acaba caminhando para outro sentido, né? Olha, a Mônica tem um livro aí que fala das crianças, da nova raça, da nova terra, fala de crianças índigo e cristal. Então, fala um pouco dessa característica das crianças, depois você pode até falar um pouco sobre isso. Da minha parte, como psicanalista, eu entendo que essa juventude veio insegura, veio com muito medo, mas também veio com um monte de propostas interessantes. E o medo causa a agressão e até a paralisia dessa juventude. Que eu percebo que eles começam a se isolar da sociedade, a não querer produzir, a não conseguir produzir e criando até um problema para os pais, né? Então, o que eu estou atuando com esses jovens? Eu atendo jovens até de 40 anos, tá, gente? Não pense que é jovens novinhos, não, né? Tem muitos quarentões que estão precisando, estão se sentindo ainda muito adolescentes. E é uma característica deles. Eles sentem que eles têm mais ou menos um gap aí de 15 anos de imaturidade.
O que eu amadureci com 15 anos, eles vão amadurecer com 30. Então, nós percebemos uma dificuldade nessa juventude de amadurecer e assumir a própria vida. Mas o que eu tenho trabalhado com eles especificamente, que tem dado certo, é trabalhar este medo, essa baixa autoestima muito séria que eles trazem. Até uma certa culpa de existir e nem sabem por quê, né? Então, trabalhar isso com pequenas vitórias, pequenos ganhos, trazendo ao conhecimento deles o fato de eles serem muito egóicos, muito olhando só para o seu próprio umbigo, achando que não tem nenhum dever, mas que só tem direitos. Então, com carinho, com muita atenção e com pequenas vitórias, eu tenho notado que eles têm conseguido superar, porque eles não gostam de ser assim. Eles são, mas eles não gostam, eles querem ser diferentes. Só que chamando a atenção e exigindo posturas, eles não vão conseguir. Não é assim que se consegue, mas é com muito carinho, é trazendo ao senso da responsabilidade e ao mesmo tempo trabalhando pequenas vitórias. Você pode, você consegue assumir uma pequena responsabilidade. E ele vai, ele consegue, daqui a pouco ele vem, ele tenta, consegue mais uma. E são com pequenas vitórias que ele vai construindo uma autoestima, sentindo-se poderoso nesse dia, de poder estar aqui, tomar conta de si mesmo, ser responsável com a vida e com os outros e desenvolver principalmente a empatia. O que eu falei de apagar a chamatrina é que eles não olham mais para fora, eles olham para dentro. E não conseguem amar, não conseguem ver a dificuldade do outro, não conseguem nem ver o outro. Quando eu falei hoje, as pessoas não podem ser invisíveis para nós. Para eles, muita gente é invisível. Eles deixam de respeitar as pessoas, eles desprezam. Então, ensinar empatia no processo de inteligência emocional é de extrema importância. Muitos jovens chegam para mim e falam, mas sabe que eu nunca notei que minha mãe lava a louça todo dia para mim? Oi? Mas é isso mesmo. Eles não conseguem ver o outro. Então, a empatia é a maior lição que a gente pode dar para essa juventude. Eu gostaria de saber se as crianças cristais, elas vêm do planeta. Não, nós todos viemos dos planetas, nenhum de nós é originário da Terra. Então, os cristais são o primórdio da nova raça humana. Alguns são daqui, outros são de fora, como nós também. Alguns de nós são daqui, outros são de fora. Daqui originário ninguém. Saudações. Muitos perguntam às unidades por que elas e não outros. Só que alguns estão despertos e não outros. O que vocês devem se perguntar é como eu devo proceder para me tornar um agente da cura planetária. Porque se pensarem de modo nada reducionista, perceberão que a nave que habitam e que chamam de Terra é a única nave que vocês têm e que neste momento apresenta problemas graves de sobrevivência. Não é aqueles que estão investidos do poder temporal da matéria que são os donos absolutos dos destinos que a Terra terá. Todos e cada um de vocês tem igual responsabilidade para com o destino deste planeta. Todos são responsáveis pela formação do campo que a vocês é conhecido como psicosfera. Não podem dizer este é responsável pela psicosfera densa, mas eu também sou. Porque quando vocês alimentam a grade energética da Terra com sentimentos pequenos como mágoa, raiva, rancor, ansiedade, desrespeito, ciúmes e todas estas coisas que nós procuramos desconhecer, vocês estão
colocando e disparando bombas energéticas que destroem a rede planetária de energia que a tudo sustenta. Não é apenas a seu campo vibratório que vocês adoecem tudo em volta. Então imaginem se todos aqui neste instante agora, com a mente e o coração sintonizados na energia crística profunda, vibrassem luz sobre o coração deste planeta e estendessem esta luz principalmente aos seres que vocês chamam de magos negros. Imaginem a tempestade de amor que lhes abateria o ódio e despertariam nestes a essência divina que está presente em tudo. Não deleguem àqueles que têm o poder temporal a responsabilidade pela Terra. Esta responsabilidade é de todos e cada um dos conscientes aqui existentes, sejam eles neste instante manifestos na terceira dimensão ou não. Se esta responsabilidade é de vocês, é com vocês que o nosso trabalho principia e é com vocês que o nosso trabalho terminará. Nós temos profundo interesse em ter um contato aberto e claro com todos e juntos trocarmos o que podemos. Vocês também têm o que nos ensinar. Apenas precisamos que vocês ecoem a lei da fraternidade, a consciência da responsabilidade, que olhem para o mineral e percebam que ali existe a essência divina, que percebam a vida que já se manifesta em pré-consciência no vegetal e o honrem nisto, que vocês olhem para os animais como irmãos que têm os mesmos sentimentos e necessidades que vocês têm, que vocês os respeitem como jovens evolutivos que são, e que consigam olhar para os hominais também com misericórdia, porque é misericórdia que vocês precisam para que nós olhemos a vocês. Nós não menosprezamos a sua capacidade, nem a sua criatividade. Nós honramos em vocês, jovens irmãos, que estão trilhando o caminho que nós já trilhamos. Mas precisamos urgentemente que se desperte a essência divina que existe em todos e que vocês se tornem trabalhadores ativos e proativos da nova terra. Neste momento, a massa crítica do bem está em número quântico pouco superior à massa quântica e crítica do mal. Vocês precisam fazer a diferença. Não se digam cristãos, sejam cristãos, sejam fraternos. Acolham em seu coração aquele que necessitar, perdoem, compreendam, amparem a partir de si próprios. Porque se vocês não curarem em vocês a culpa que os prende ao expiador e à prova, vocês não serão capazes de compreender ou acolher aos outros que, como vocês, vieram a esta humanidade por afinidade. Nós estamos ao lado de vocês, não para interferir nem resolver seus problemas, mas para apoiá-los na busca da solução. Saudações. Agradecemos a nossa irmã estelar, Juliana. Agradecemos a Mônica, Margarete.